A tragédia da Boate Kiss, segundo a doutrina espírita. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. A madrugada de 27 de janeiro de 2013 começou como qualquer outra para centenas de jovens que frequentavam a Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Era uma noite de diversão, encontros e celebração, até que o destino se desenhou de maneira trágica. Um incêndio devastador tomou conta do local, ceifando a vida de 242 pessoas e deixando centenas de feridos. O pânico, a fumaça tóxica e o desespero se instalaram em segundos. Para muitos que estavam ali, o tempo parecia ter parado enquanto tentavam em vão encontrar uma saída. No plano físico, foi um dos maiores desastres do Brasil. No plano espiritual, um evento de proporções gigantescas se desenrolava. Mas será que tudo terminou ali? Para a doutrina espírita, a morte não é o fim, mas uma passagem. E quando falamos de desencarnes coletivos, surge uma questão inevitável. Essas almas estavam espiritualmente conectadas antes do evento? Havia um propósito maior por trás dessa tragédia. O Espiritismo ensina que nada acontece por acaso e que mesmo nos momentos de dor e sofrimento, há aprendizado e evolução. Sob essa ótica, podemos compreender essa tragédia de uma forma mais ampla, analisando as possíveis conexões espirituais desses jovens, a assistência do plano superior no momento do desencarne e o impacto desse evento na vida de todos os envolvidos. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada espiritual para entender essa tragédia sob um ponto de vista mais profundo. Quais foram os resgates espirituais que ocorreram naquela noite? Será que essas almas já haviam vivido experiências em conjunto em vidas passadas? O que acontece com espíritos que desencarnam de maneira coletiva? O que aconteceu naquela madrugada? Para compreender o impacto espiritual da tragédia, é necessário relembrar o que aconteceu naquela madrugada. A Boate Kiss estava lotada com cerca de 1.000 pessoas quando um sinalizador utilizado pela banda que se apresentava atingiu o teto do estabelecimento, dando início a um incêndio. O fogo rapidamente consumiu o revestimento acústico da boate, liberando uma fumaça extremamente tóxica, composta por cianeto e monóxido de carbono. Em poucos minutos, a visibilidade dentro do local se tornou praticamente zero, e a maioria das vítimas sucumbiu não pelas chamas, mas pela inalação do gás letal. A principal saída da boate tornou-se um ponto crítico. Muitos correram em direção a ela, mas a falta de sinalização e o amontoado de pessoas acabaram criando uma barreira humana, impedindo a evacuação. O desespero aumentava à medida que o oxigênio diminuía, e aqueles que ainda conseguiam respirar tentavam desesperadamente encontrar um caminho para fora. Testemunhas relataram que alguns jovens, sem conseguir sair, tentavam se proteger cobrindo o rosto com pedaços de roupa ou se abaixando, mas a fumaça era espessa demais e impregnava os pulmões rapidamente. A tragédia seguiu um padrão visto em outros incêndios de grande escala. O pânico coletivo, a rápida disseminação da fumaça tóxica e a dificuldade de fuga tornaram o evento ainda mais fatal. Enquanto a boate se transformava em um ambiente de horror, do lado de fora, equipes de resgate lutavam para entrar e retirar as vítimas que ainda estavam dentro, muitas já sem vida. Parentes e amigos aguardavam angustiados por informações. A cidade de Santa Maria foi tomada pelo luto e pela revolta. Mas enquanto tudo isso acontecia no plano físico, no plano espiritual, uma operação de resgate estava em curso, o desencarne coletivo e o plano espiritual. A doutrina espírita nos ensina que o desencarne coletivo não é um fenômeno aleatório. De acordo com o Livro dos Espíritos, eventos como esse podem ter diferentes origens e propósitos espirituais, tais como expiações coletivas, provas programadas e missões de resgate. Nas expiações coletivas, os espíritos que possuem débitos em comum podem reencarnar juntos para passar por uma experiência dolorosa como forma de reequilíbrio. Nas provas programadas, em alguns casos, um grupo de espíritos escolhe passar por uma experiência extrema como uma lição de superação e aprendizado. Nas missões de resgate, alguns espíritos podem aceitar participar de eventos assim para auxiliar outros irmãos na transição para o mundo espiritual.
Será que os jovens da Boate Kiss já possuíam laços espirituais anteriores? Médiuns que se aprofundaram nesse caso apontam que muitos dos desencarnados daquela noite já haviam compartilhado experiências em vidas passadas e que esse evento foi um resgate coletivo. A ligação com o Holocausto e outras tragédias históricas. O que chama a atenção é a data do incêndio, 27 de janeiro. Esse mesmo dia é reconhecido mundialmente como Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, um evento que marcou a história da humanidade com desencarnes coletivos brutais. O tipo de fumaça gerada pelo incêndio da Boate Kiss foi descrito como densa, tóxica e altamente letal, dificultando qualquer possibilidade de sobrevivência para aqueles que a inalaram. Esse cenário remete a um episódio de sofrimento coletivo semelhante. A fumaça dos campos de extermínio durante o Holocausto era a mesma. Nos campos de concentração nazistas, milhões de vítimas foram levadas às câmaras de gás, onde inalaram substâncias letais. A fumaça que saía das chaminés dos crematórios tornava-se símbolo da dor e do extermínio em massa. Embora as circunstâncias e as motivações históricas sejam distintas, o elemento comum é o sofrimento coletivo e a passagem abrupta para o plano espiritual. Poderia haver uma conexão entre essas tragédias. A espiritualidade nos ensina que a lei de causa e efeito age sobre todos nós. O passado e o presente se conectam de formas que muitas vezes não conseguimos compreender totalmente. O socorro espiritual após a tragédia. Enquanto no plano físico as equipes de resgate tentavam salvar vidas, no plano espiritual um grande esforço de assistência era realizado. Os espíritos socorristas se aproximaram rapidamente do local e começaram a acolher aqueles que estavam fazendo a transição para o mundo espiritual. Alguns desencarnados não entenderam que haviam morrido, pois tudo aconteceu de maneira muito rápida e traumática. Para esses espíritos foi necessário um trabalho de conscientização e amparo. Muitos foram recebidos por familiares desencarnados, que os tranquilizaram e os levaram para postos de atendimento no plano espiritual. As cartas psicografadas das vítimas. Após a tragédia, diversos médiuns relataram ter recebido mensagens psicografadas de jovens que estavam na Boate Kiss naquela noite. Essas cartas revelaram que as vítimas foram rapidamente acolhidas e passaram por um período de adaptação no plano espiritual. Elas sentiram confusão nos primeiros momentos, mas depois compreenderam o que aconteceu. Muitos desses jovens descreveram ter reencontrado amigos e familiares que já haviam partido antes. Um dos relatos mais comoventes veio de um jovem que descreveu ter sido recebido por familiares desencarnados e por equipes espirituais especializadas em socorro. Ele relatou que, ao se dar conta da transição, sentiu uma forte sensação de confusão e angústia, mas logo foi envolvido por uma luz serena que acalmou seu coração. Nesse momento, começou a entender que havia partido do mundo material. Outra mensagem trouxe a experiência de uma jovem que descreveu a passagem como um despertar em um local tranquilo, onde ouviu vozes suaves explicando que estava segura e protegida. Aos poucos, foi auxiliada a recordar sua trajetória e a compreender o propósito da experiência pela qual havia passado. Esses relatos serviram como um bálsamo de conforto para os pais e familiares, pois mostraram que seus entes queridos não estavam sozinhos e estavam sendo bem cuidados no plano espiritual. O que essa tragédia nos ensina? O incêndio da Boate Kiss foi uma das maiores tragédias do Brasil, mas para além da dor e do luto, ele nos convida a uma reflexão espiritual profunda. A morte não é o fim, mas apenas uma transição. Eventos como esse podem ter significados espirituais maiores do que imaginamos. O amor e a oração ajudam as almas a encontrarem paz e luz. Hoje, podemos enviar nossas melhores vibrações para essas almas e aprender que mesmo na dor, a evolução espiritual continua. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.